Atrás de todo grande homem há uma grande mulher. É um lema que você já ouviu, não sei quantas vezes, provavelmente milhões. Meu Deus, é um lema que eu não gosto muito, porque não acho que a mulher deva ficar atrás de um homem. Quem disse isso? Por outro lado, a igualdade de gênero existe não porque é um ditado que vem de cima, mas porque entre homem e mulher, além da diferença biológica, que outra diferença há? Nenhuma. No entanto, deve-se dizer uma coisa, que alguns personagens históricos amaram muito as mulheres. Não apenas suas próprias esposas, mas também as mulheres de outros, ou outras mulheres que estavam livres de obrigações. É o caso do nosso protagonista de hoje, um homem que deixou sua marca na história de maneira clara, não apenas através de seus casos amorosos, que de qualquer forma condicionaram parte de sua existência, mas principalmente através de ideias fortes, decididas, que o colocaram em conflito com muitos personagens muito poderosos, incluindo um membro da família, o homem que lhe deu sua filha em casamento. Hoje falamos de um personagem histórico extremamente fascinante. Hoje, dentro da história, oferecemos a vida de Jean Galeazzo Ciano. Dizia-se grande homem, grande mulher, aliás, grandes mulheres. Na vida de Galeazzo Ciano, contam-se pelo menos 3. Uma, todos conhecem, é de Mussolini, a filha do Duce, a mulher que Galeazzo Ciano casou-se em 24 de abril de 1930. Era um vínculo forte, um vínculo de sangue com o homem mais poderoso da Itália naquele momento, com o líder do fascismo, com o ditador. Também era uma maneira para alguns fazerem carreira. O próprio Mussolini via em Ciano seu natural golfinho, o sucessor, aquele que assumiria as rédeas da ditadura e do fascismo depois que ele, Mussolini, tivesse passado para uma vida melhor. Isso era o que Mussolini pensava antes, obviamente, do início da Segunda Guerra Mundial, da entrada na guerra ao lado da Alemanha e de tudo o que aconteceria depois. Ciano tinha ideias diferentes em relação ao seu sogro, e isso seria visto ao longo do tempo. Mas, voltemos às mulheres. Dizia-se de Eda Mussolini, a mulher que Ciano amou, que Ciano casou, de quem recebeu muito, mas ela não foi a única mulher. Houve pelo menos mais 2. Porque Ciano, antes de conhecer Eda Mussolini, já havia se destacado nos salões, os salões da alta burguesia. Ele que cresceu entre Anatia Livorno, Veneza, Gênova, que encontrou trabalho nos jornais em Roma, no Ovo Paese, La Tribuna, depois El Impero. Ele gostava muito de frequentar as reuniões da alta burguesia, tanto em Milão quanto em Roma. Ele também gostava de atuar, mas não teve muito sucesso. Ele gostava especialmente da vida de alto padrão, da vida de qualidade, da boa vida. Ele também gostava de frequentar pessoas inteligentes, pessoas que tinham algo a dizer, a contar, algo a transmitir. Ciano era uma pessoa extremamente curiosa, no bom sentido. Depois de se formar, ele começou a carreira diplomática e essa curiosidade o levou até o Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, como adido diplomático na embaixada. Após o casamento com Eda Mussolini, ele partiu imediatamente para uma nova missão diplomática em Xangai, com a carga de Kosovo, e em Xangai Jean Galeazzo Ciano conheceu a segunda mulher de sua vida. Mas foi uma aventura bastante breve, porém intensa. Essa mulher nós já cruzamos, Wallis Simpson. A mulher pela qual o futuro rei Eduardo VIII da Inglaterra perderia a cabeça. A mulher que faria Eduardo VIII perder a coroa. A mulher que poderia ter mudado o rosto da história com suas simpatias racistas declaradas, se ela tivesse conseguido ser aceita pela corte londrina e pela igreja anglicana. Já fizemos um vídeo sobre ela, disponível no canal. Ciano emergiu dessa aventura, disse marcado, porque as crônicas escandalosas da época relatam um aborto de Wallis Simpson, justamente em Xangai. O filho seria de Jean Galeazzo Ciano, que, no entanto, não estava disposto a reconhecê-lo. Também porque significaria o fim do casamento com Ed, o rompimento com o poderoso sogro e o fim de sua carreira. Wallis Simpson preferiu abortar. Desse aborto, aliás, ficaram marcas permanentes chamadas esterilidade. Ciano, por outro lado, retornou de Xangai após 3 anos de missão diplomática, obtendo avanços cada vez maiores em sua carreira.
Nunca se soube se Mussolini foi informado sobre as aventuras amorosas e traições de Ciano, ou se simplesmente, mesmo sabendo, dava de ombros em função de projetos superiores. O que é certo é que Ciano fez carreira primeiro como subsecretário de imprensa, depois como ministro da propaganda, o que se tornaria o Minkupop, o Ministério da Cultura Popular, e posteriormente como ministro das Relações Exteriores, o mais jovem ministro das Relações Exteriores na história italiana até aquele momento. Claro, além disso, Ciano não era apenas um vivir, um conquistador de mulheres, um homem que amava o cosmopolitismo. Ciano tinha ideias políticas muito claras. Sim, Ciano apreciava o fascismo, mas também era amigo íntimo do príncipe de Piemonte, Umberto de Savoia, o futuro rei Humberto II. Foi um professor do Politécnico de Turim que os colocou em contato. A amizade entre o herdeiro do trono e o herdeiro do fascismo entre os dois golfinhos resultaria em algo mais, em contatos contínuos para decidir a política italiana. Muitos observadores acreditam que o rei Vittorio Emanuele III simplesmente deu carta branca a Mussolini, preferindo basicamente ignorar o que estava acontecendo. Não é bem assim. Vittorio Emanuele III entregou o poder a Mussolini porque era funcional aos próprios projetos da coroa. Projetos que previam, acima de tudo, a anemização do período turbulento do início dos anos 20. Depois, a estabilidade. Uma estabilidade social e principalmente econômica, que chegaria mais por mérito de Beneduce, outro personagem que já conhecemos, do que por mérito de Mussolini. Encontre o vídeo no canal. Dentro desta esfera, também havia um papel para Umberto de Savoia, que não gostava tanto da ditadura em si, mas de certas relações perigosas que Mussolini começava a tecer com outras realidades semelhantes na Europa. Ciano interceptou esses desejos do príncipe de Piemonte e os fez seus. Ele frequentemente discutia com prazer com Humberto. Ele era íntimo do próprio soberano que o teria condecorado com a insígnia da Anunciação por méritos e serviços prestados à mesma coroa. O que Ciano tentava fazer dentro do regime fascista era dar uma fisionomia política autônoma. O que isso significa? Tornar o fascismo italiano um sujeito independente de outros regimes semelhantes ou afins, começando pelo de Hitler. Ciano de fato se tornou o principal crítico de Hitler e fez sua voz ser ouvida já quando um amigo íntimo de Mussolini, ou seja, o primeiro-ministro austríaco Engelbert Dollfuss, cuja família estava de férias na Itália, foi assassinado em uma tentativa de golpe pelos nazistas austríacos. Também já falamos sobre isso em outro vídeo, que você encontra no canal até o último, até a assinatura do Pacto de Aço em 22 de maio de 1939, uma assinatura a qual Ciano foi forçado a assinar com força. Ciano foi o primeiro detrator de Hitler dentro dos círculos fascistas. O próprio Hitler criticou a posição de Ciano várias vezes, pelo menos em algumas ocasiões, uma delas em Berlim, durante a primeira visita de Mussolini à Alemanha. Em 1937, Hitler teria confidenciado seus medos a Mussolini e o teria convidado a repensar o papel do genro dentro do regime. Ciano não gostava de Hitler. Hitler odiava Ciano. Este é um fato histórico estabelecido e nos leva à terceira mulher na história de Jean Galeazzo Ciano, uma mulher de muitos nomes. O verdadeiro nome era Hildegard Burkhardt, mas era chamada de Frau Felicitas Bess, jornalista, mas acima de tudo, espiã. Mulher que entre o final de 1943 e o início de 1944 é encarregada de uma missão muito delicada. É uma missão que lhe foi encomendada por um oficial, o tenente-coronel Wilhelm Uittel, mas que tem a bênção de dois dos maiores hierarcas do nazismo, Ernst Kaltenbrunner, o diretor do Reichssicherheitsamt, ou seja, o alto escritório para a segurança do Reich, e Heinrich Himmler, o Reichsführer da SS. A missão é extremamente delicada e prevê uma troca, a vida de Galeazzo Ciano em troca de seus diários. Já porque Galeazzo Ciano, até o início da primavera de 1943, anota muitos detalhes em seus diários pessoais. Não é um mistério que ele faça isso. Aqueles registros em que Ciano escreve tudo, inclusive e principalmente as conversas que tem com Forre Betrop,
com Mussolini, com os hierarcas, com os generais, com os embaixadores, até mesmo com a Santa Sé. Todos esses diálogos são temidos. Temidos principalmente em Berlim. O que poderia acontecer se o conteúdo desses diários, que é considerado explosivo, fosse divulgado? Mussolini, que recentemente foi libertado da prisão de Campo Imperatore no Gran Sasso, seria basicamente reduzido a uma espécie de caricatura. O verdadeiro rosto de Hitler como tirano poderia ser ainda mais mostrado ao mundo. É isso que eles temem em Berlim. Portanto, é necessário intervir. Portanto, é necessário fazer uma troca. Uma troca entre a vida de Ciano e seus diários. Eles nos disseram que ele está na prisão no momento. Por quê? Porque em 25 de julho de 1943, ele votou a favor da Ordem do Dia Grande, a Ordem do Dia que estabelece o fim da ditadura fascista e a devolução dos plenos poderes ao soberano, a Vittorio Emanuele III. Ciano e Grande já haviam conversado nos dias anteriores à reunião do Grande Conselho. Eles tinham um plano preciso que, no entanto, foi arruinado no último minuto, porque depositavam suas esperanças no Marechal Enrico Caviglia. Em vez disso, o rei, com um golpe de teatro, prefere chamar Badoglio, que é desagradável para Grande, mas principalmente para Ciano, perfeitamente retribuído nisso. Desde o final de julho de 1943, Ciano sabe que ele e sua família estão em perigo. No final de agosto, quando já se murmura sobre a possibilidade de um armistício, o que será o armistício de Cassibile, Ciano decide partir. Ele vai para Munique, na Baviera, na Alemanha. Mas não é seu último destino. Ele vai para a Alemanha, porque de lá quer pegar um avião que o leve primeiro à Suíça e depois à Espanha, em segurança. Ele entrega os diários à sua esposa, Eda. Ele sabe que esses documentos são explosivos, mas da Alemanha. Ciano nunca se moverá. Depois de 8 de setembro, ele será preso e, posteriormente, extraditado para a Itália. Um julgamento o espera, o famoso julgamento de Verona. É um julgamento muito duro, conduzido contra aqueles hierarcas que votaram contra Mussolini. No banco dos réus, há poucos acusados, porque, afinal, eles certamente não poderiam prender todos os hierarcas de 25 de julho. Ciano está na companhia de Marinelli, Gottardi, Pareschi, do velho Emílio de Bono, um dos Quadrumpiri. Todos os outros são contumazes. O processo é pesado, é conduzido em um clima de ameaças contínuas e é dominado pela figura de Alessandro Pavolini, a chamada sogra do regime, um homem que nutre um ódio profundo por Ciano. E é o próprio Pavolini que influencia o processo, falando com os juízes em separado e fazendo-os se inclinar para o único veredicto unânime: a condenação à morte de Galeazzo Ciano por 9-0, enquanto em todos os outros casos sempre houve votos contrários. Por que esse voto? Porque Pavolini aspirava a assumir o papel de Delfino. De Ciano, porque Pavolini nunca confiou. De Ciano, porque Pavolini era o homem que sussurrava no ouvido do Duce, para se livrar de seus traidores. Começando pelo traidor que ele tinha na família, lembrando as palavras de Hitler: livre-se desse peso morto. No entanto, dentro do processo de Verona, se insere o que será chamado de Operação Conte, a operação estudada em Berlim, para libertar Galeazzo Ciano. Em troca dos seus diários, desta operação são encarregados, como dissemos, um oficial, o tenente-coronel. E Hildegard? Burkhardt, que se faz chamar Felicitas Beth. Chame-a Burkhardt. Chame-a Beth. A mulher visita Galeazzo Ciano na prisão várias vezes. Ela está apaixonada por ele. É a terceira mulher dele, a terceira mulher da vida dele. Ela confronta Gonciaro, expõe o plano de fuga, expõe as possibilidades oferecidas pela Alemanha nazista. O plano prevê que um comando das Waffen-SS, especialmente treinado, chegue a Verona, faça contato com o comando local, obtenha a cumplicidade de parte dos carcereiros, finja uma tentativa de revolta dentro da prisão e favoreça a saída de Ciano, que seria então levado para um lugar seguro e autorizado a emigrar. Em troca, Ciano deve dizer à sua esposa Eda que está segura para entregar os diários. A operação é acordada em cada detalhe. Eda Mussolini. Em Ciano encontra Beetz pelo menos 2, talvez até 3 vezes. Naquela ocasião, a espiã alemã confessa a Eda em Ciano que está loucamente apaixonada pelo marido. Eda mantém uma grande compostura em tudo isso, porque ela também está apaixonada por Galeazzo e quer salvá-lo, e sabe que a única maneira de salvá-lo são esses documentos. Então ela entrega uma parte,
uma primeira parte para garantir a credibilidade. Em 28 de dezembro de 1943, Traubes conversa com o general Arstel, que entra em contato com Berlim. No dia seguinte, chega a resposta positiva. Kaltenbrunner e Himmler dão luz verde com um telegrama. Pode-se prosseguir, porém o plano começa a enfrentar alguns contratempos. No primeiro dia de janeiro de 1944, Kaltenbrunner quer os originais dos diários, pelo menos uma parte. Ele é atendido. Eda entrega a primeira parte, mas mantém uma cópia consigo por precaução. Kaltenbrunner está satisfeito. Ele autoriza a chegada em Verona do comando das Waffen-SS. A Operação Conte pode começar, mas não se concretiza. Por quê? Porque quando faltam apenas 72 horas para a execução, que ocorrerá em 11 de janeiro de 1944, chega uma ordem contrária, e é uma ordem assinada por Adolf Hitler. Hitler, que foi mantido no escuro até o último momento sobre a Operação Conte, descobre, fica furioso e ultrapassa todos os seus hierarcas. Ciano deve morrer. Ninguém tem coragem de dizer ao Führer que o risco é que a viúva possa divulgar os diários. Não importa, Ciano deve morrer. Ele traiu Mussolini e, acima de tudo, é um feroz adversário do próprio Hitler. É talvez o principal inimigo de Hitler dentro do fascismo italiano. Em 9 de janeiro de 1944, a Operação Colt é abortada. Em lágrimas, Bess vai pela última vez à prisão dos descalços em Verona. Ela pede para ver Galeazzo Ciano e diz a ele que não há mais nada a ser feito. Ciano permanece, acima de tudo, calmo. Na frente de Beza, ele escreve uma carta para sua esposa e pede que ela a leve para Eda. Frau Beza gostaria de ficar lá com Ciano, mas não pode. A única coisa que lhe resta a fazer é assistir à última transferência da prisão para o polígono de Porta. Catena, onde? Está marcada a data e o local para a execução. Quando entregar a última carta de Galeazzo Ciano para Eda, Frau Bess se despedirá, reafirmando seu amor mais uma vez. Mesmo depois, falando com a mãe de Ciano, a Condessa Carolina, Bess disse: "Eu amei Galeazzo e ainda o amo. Foi o maior amor da minha vida." A terceira mulher a cair vítima do charme de Gian Galeazzo Ciano. Um charme que, no entanto, não salva Ciano das balas. Na manhã de 11 de janeiro de 1944, juntamente com os outros 4 condenados à morte, Ciano é amarrado a uma cadeira. As costas estão expostas ao pelotão de execução. É uma escolha verdadeiramente bárbara, porque não expõe o condenado a uma morte rápida. O pelotão de execução não pode mirar em órgãos vitais. Na verdade, todos os condenados solicitarão o tiro de misericórdia. No caso de Ciano, até mesmo 2 tiros na cabeça. Morre assim Gian Galeazzo Ciano, conde de Cortellazzo, ex-genro de Mussolini, adversário interno de Hitler no fascismo italiano. Morre assim, com 2 balas na cabeça. Morre deixando uma mensagem para o capelão: "Faça meus filhos saberem que morro sem rancor por ninguém. Todos nós somos arrastados pela mesma tempestade." Seus diários, que serão publicados posteriormente, serão o retrato mais fiel das folhas de Mussolini, das estupidez cometidas pelo Duce na gestão, principalmente da política externa italiana, sem falar das escolhas suicidas em matéria militar. Os diários de Galeazzo Ciano, ao contrário dos supostos diários de Mussolini, sobre os quais ainda hoje se debate a respeito da confiabilidade histórica e textual, são hoje um documento que, embora criticado por alguns historiadores, como por exemplo David Ehring, constituem um documento excepcional. Eles permitem escavar o que foi o fascismo italiano, descobrindo seus vícios, desvios, contradições, às vezes escolhas incompreensíveis. Galeazzo Ciano também foi julgado como um oportunista, um carreirista, um homem que teria explorado seu charme, sua educação, sua excelente cultura, sua ascendência sobre as mulheres, começando por Eda Mussolini, apenas para fazer carreira. Na verdade, a própria Eda disse que seu marido teve apenas 2 grandes paixões, apenas 2 grandes pessoas para se inspirar. Um era o pai, Costanzo, almirante, herói da Grande Guerra. O outro, o próprio Mussolini. Ciano ficaria profundamente desapontado com a virada hitleriana de Mussolini, mesmo tendo tentado até o fim convencê-lo a se desvincular, a não se deixar arrastar para a loucura da Segunda Guerra Mundial. Mas não podia fazer muito mais. Ciano, Galeazzo Ciano,
Conde de Cortellazzo, o homem que poderia ter mudado a história da Itália e que tentou de várias maneiras, com diplomacia, com conversas de palácio, com amizades com o príncipe de Piemonte, até com a escolha de se alinhar a favor dos grandes na dramática reunião de 25 de julho de 43. Um homem que amou 3 mulheres, uma que poderia se tornar rainha da Inglaterra, outra que poderia salvar sua vida e, finalmente, aquela que herdou sua verdadeira herança, representada pelos diários, representada pela figura histórica, representada pela memória de um homem que viveu uma vida arriscada, uma vida dividida entre o fascismo e o desejo de dar um futuro à Itália. Um homem chamado Gian Galeazzo Ciano. Você já soube da nossa newsletter mensal? Espero que sim. Se você ainda não se registrou, ainda está em tempo, pode fazer isso através do nosso site Dentro da História e obter gratuitamente na sua caixa de e-mail todo mês o nosso conteúdo exclusivo. O que há dentro? Bem, eu poderia não te dizer, mas desta vez vou dar spoiler. Então você encontrará um editorial temático, uma história, uma das nossas grandes histórias escritas. Depois encontrará uma linha do tempo mensal, muito interessante, com os principais eventos marcados dia a dia, um por dia, referentes a eventos de História contemporânea. Depois, terão as nossas recomendações de leitura, de visualização dos nossos vídeos, mas também de filmes, séries de televisão e muito mais. E também alguns dos nossos simpáticos gadgets, que poderão adquirir através do nosso portal. O que mais devo dizer para convencê-los a se inscreverem na newsletter gratuita? Experimentem! Obrigado a todos!